Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação em psicanálise clínica. Hoje nós iremos falar da segunda tópica de Freud, um dos principais conceitos da psicanálise e também um dos mais difundidos no senso comum. Obviamente que não é difundido com esse nome, né? A segunda tópica de Freud, mas com os conceitos de id, ego e superego. Esses conceitos são proliferados e muitas vezes de forma equivocada. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo de toda a aula, tá? Do que se trata essas instâncias, como elas operam esse aparelho mental, qual a relação do id, ego e superego com a primeira tópica de Freud, que a gente já viu ao longo dessa formação, onde nós falamos do aparelho topográfico dividido entre espaços, representações espaciais de consciência, pré-consciente e inconsciente, que também é um estado mental, né? Eu estou consciente, eu estou pré-consciente ou eu estou inconsciente. Então, nós já falamos sobre isso na primeira tópica, e agora nós vamos falar da segunda tópica, que vem complementar, que vem reforçar o que foi apresentado na primeira tópica. Então, aqui a gente já tem a primeira informação, elas não são excludentes, pelo contrário, elas se complementam e é sobre isso que a gente vai falar ao longo da aula. Tudo bem? Então vamos lá, ó. A segunda tópica, olha o título que eu dei: a cartografia do conflito, né? Da geografia da mente, a dramaturgia das instâncias psíquicas, né? Isso, eu e supereu. Aqui já tem uma questão, né? Que é a ideia da nomenclatura. Eu falei para vocês agora que se tratava de id, ego e superego. Por que que no título tá isso, eu e supereu? Porque na verdade são traduções, isso é sinônimo. Quando a gente está falando de id, eu estou falando de isso. Quando eu estou falando de eu estou falando de ego. E quando eu estou falando de supereu, eu estou falando de superego. Então, não são conceitos diferentes, são só traduções. A psicanálise, como eu disse para vocês várias vezes, ela sempre é atravessada por a ideia da linguagem, que tem que dar sentido para os conceitos, né? Que a gente está falando de conceitos subjetivos, conceitos para tratar um aparelho mental que é representativo, não literal. Então, sempre vai ter essas complicações da linguagem. Aqui é uma mera complicação de tradução, tá? Do inglês para o português, direto do alemão para o português, ou direto do alemão para o inglês. Então, sempre que há essas traduções, essa diferenciação de titulação, de nomenclaturas. Nada que a gente não consiga facilmente absorver, entender e fazer a leitura dos textos de psicanálise com muita tranquilidade, trabalhando esses conceitos como sinônimos, como representações da mesma coisa, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma pergunta, né? O sistema consciente apenas percebe quem que executa o recalque. Vamos lá. O que eu disse para vocês na primeira tópica de Freud é que existe um aparelho mental, certo? Que ele está dividido entre consciência, pré-consciente e inconsciente. Foi isso que eu disse na primeira aula com vocês, da primeira tópica. Só que se esse aparelho ele é dividido, o que que está operando? Quem que está conduzindo esse aparelho para que uma experiência ela ora esteja no nível consciente da mente, ora ela esteja no nível pré-consciente da mente e outro momento ela esteja no nível inconsciente da mente. Porque se o aparelho topográfico ele representa um estado que o sujeito se encontra mentalmente e ao mesmo tempo uma representação de um lugar, a gente está falando de um estado e de um lugar. Mas quem que está operando? Quem que está conduzindo? Se eu penso em lugar, quem que está fazendo com que a pulsão, né, que é essa energia que circula por todo esse lugar, a gente falou disso na última aula, a gente falou da pulsão de vida, falamos da pulsão de morte. Quem que está fazendo com que uma pulsão saia da consciência e vá para o inconsciente? Quem que está transportando isso? Quem que opera isso tudo? Quem que está conduzindo todo esse jogo? Essas são algumas questões que surgiram ao longo de 2 décadas de estudo de Freud, após a construção e a constituição dessa primeira tópica que é o id, ego, superego. Então o Freud ele fez o seguinte: não, eu desenhei o aparelho mental, que é a primeira tópica, que é essa metapsicologia apresentada por Freud. Ok.
Só que ele desenhou um lugar e ele desenhou um estado mental. E agora falta ele desenhar o que que opera sobre isso, quem que controla isso, quem que conduz isso. Controlar é muito forte dizer, né, quando a gente está falando de pulsões. Mas quem que opera sobre tudo isso? Então essa é a primeira questão, porque a gente está falando de um sistema consciente. Então, por exemplo, você está acordado agora, você está consciente, você armazena informações na sua consciência que você pode acessá-lo facilmente e você está acordado agora. Então, temos informações na sua mente disponíveis para você nesse momento, você pode acessá-lo a qualquer momento e você está acordado, estado mental acordado. Primeira tópica. Ok, mas quem que está indo lá e pegar o conteúdo dessa consciência? Quem que está trabalhando em cima dessa pulsão que está chegando até esse consciente? Quem que está fazendo com que essa energia chegue até a sua consciência, que faça com que você movimente essa mão, que faça com que você dê essa aula, assista essa aula? O que está acontecendo? Quem que está operando tudo isso? Essa é a grande questão. E Freud, ele chegou nesse dilema quando ele começou a analisar algumas coisas. Primeiro, né, a questão da resistência. Então tá aqui embaixo aqui, ó. Vou sinalizar para vocês, ó. O paciente silencia, falta, muda de assunto e não sabe o que faz. Vamos pensar. Durante um cenário clínico, Freud atendendo seus pacientes, ele perguntava algumas coisas e o paciente simplesmente ficava calado. Por que, que o paciente ficava calado? Porque aquilo era uma resistência. Freud ele estava chegando próximo a um conteúdo recalcado que gerou angústia, por isso ele foi recalcado. Freud ele estava aos poucos, utilizando a livre associação de ideia, chegando até a origem pulsional do sintoma do sujeito, que é aquele conteúdo recalcado. Só que quando ele começava a chegar próximo à origem pulsional, o que, que ele descobria? Ele descobria que a pessoa começava a representar resistências, por exemplo, um silêncio. Ou ela faltava na próxima sessão. Ou ela não queria falar sobre aquilo. Ela dizia de forma consciente. Falou assim: olha, eu não quero falar sobre isso. Aí Freud começou a entender. Então, peraí. Existe, para além dessa separação consciência, pré-consciente e inconsciente, existe algo, uma instância, um processo que está acontecendo que opera sobre esses lugares, que fazem com que essa energia, que se ela estiver consciente, ela não dê evasão. Mesmo estando consciente, que aquela pulsão que está lá inconsciente, ela seja recalcada, mesmo estando inconsciente. Como que o sujeito, estando inconsciente de um sintoma, e eu vou ilustrar isso melhor para vocês, vamos pensar. O paciente ele tem dificuldade de confiança. Ele não sabe que a origem dessa dificuldade de confiança vem de um abandono materno, certo? Ele teve um abandono materno e por isso hoje ele tem um sintoma chamado dificuldade de confiança. Ele não sabe disso, só que ele tem essa demanda. Como que um aparelho mental que não sabe que a causa da sua dificuldade de confiança é a origem materna faz com que ele tenha dificuldade de confiança? Significa que existe uma instância que está operando no nível inconsciente do sujeito que sabe dessa informação, mas o sujeito ele não tem acesso a isso. Ele não tem acesso a isso, mas essa instância opera sobre ele da mesma forma. Então Freud começou a entender o seguinte: ok, eu entendi que conteúdos ficam recalcados, porque eles geram angústia. Mas quem que recalcou esse conteúdo? O que, quem pegou essa experiência na consciência e migrou ela para lá? Eu sei que ela foi para lá, e eu sei que lá ficam guardados conteúdos que o sujeito não vai ter acesso, eu entendi tudo isso, mas quem que colocou ela lá? E o contrário, quem que tá pegando esse conteúdo, ou o quê? Que processo é esse? Que pega esse conteúdo que está recalcado e faz com que ele me gere um sintoma aqui em cima, na consciência, no meu dia a dia. E mesmo me gerando um sintoma que é consciente, como por exemplo ansiedade, a origem desse sintoma continua sendo desconhecido por mim, pelo próprio paciente. A origem ainda é inconsciente. Então Freud começou a entender que existem na mente instâncias que operam sobre o sujeito e que ele não detém controle absoluto dessas instâncias. E que operam em que lugar? Na primeira tópica. Mexendo, conduzindo, recalcando, retornando
conteúdos que estão circulando pela consciência, pré-consciente e inconsciente. Então essa é a primeira dica que ele teve, de que existia na mente humana esses elementos. Aqui eu estou usando sinônimos que ele não utilizava só para vocês entenderem o contexto histórico, porque ele já deu nome para isso, ele chamou isso de instâncias. Mas naquele momento não existia esse nome ainda, né? Só quero que vocês entendam que Freud ele estava tentando e estava descobrindo processos mentais, instâncias da mente que operam na primeira tópica que ele conceitualizou, que ele teorizou. E a primeira dica que ele teve, o primeiro sinal, indício que ele teve disso era a própria resistência. Por exemplo, o silêncio. Por que que o paciente se silencia, né? Ah, eu entendi porque ele está chegando próximo do conteúdo recalcado, mas quem que sinalizou para ele que ele está chegando próximo do conteúdo recalcado? Essas são as perguntas que foram sendo feitas. E aí a gente vai entendendo que teria que existir algo além da primeira tópica. Freud foi desbravando e entendendo, não, os conceitos que eu trabalhei, eles não estão errados. A primeira tópica não está errada. Ela só não está completa. E eu preciso trazer elementos que vá dar mais sentido para isso. A gente já falou na última aula que a primeira grande dica que ele teve, suspeita, né? Indício que ele precisaria teorizar um pouco mais sobre a primeira tópica, foi a própria ideia de pulsão de morte, né? Quando a gente fala do além do princípio do prazer, porque até então ele teorizou toda a primeira tópica utilizando a ideia do princípio do prazer. Tudo era em torno de produzir prazer e aliviar a tensão, né? Diminuir a tensão, né? E produzir prazer, evasão, né? Pulsional. Era sobre isso que se falava psicanálise. Mas ele descobriu que existia pulsão de morte, que não era só produzir prazer. Às vezes as pessoas produziam desprazer. E ele tinha que entender de onde que era aquilo. Foi a primeira dica. Esses outros elementos foi o que foi dando mais dicas, mais ideias, mais percepção de Freud que existiam essas instâncias, e agora eu vou começar a usar esse termo, né, que operavam sobre esse aparelho topográfico. Então a resistência é um deles. O outro elemento, outra dica, outro indício que ele teve foi a culpa inconsciente. Olha para você ver aqui, ó. Pacientes que se punem e pioram ao avançar no tratamento. A consciência moral pune as escuras do sujeito. Então olha para você ver o que acontece. O paciente, vou pegar o mesmo exemplo, ele tem um sintoma de abandono, né? Que é o abandono materno, que eu ilustrei aqui para vocês agora. Na medida que ele vai sentindo que a dificuldade de confiança nele nas pessoas vem de um sentimento de não perdão à mãe, que ele não perdoa a mãe por ter o abandonado, quanto mais ele toma essa consciência disso, de que ele não consegue confiar nas pessoas, porque ele tem um sentimento mal elaborado em relação à sua própria mãe, que a mãe o abandonou, um sentimento aversivo à própria mãe. Ele sente culpa. Ele sente um mal-estar, por quê? Porque a sociedade, a formação, a identificação que ele teve com as pessoas que foram figuras de autoridade na vida dele, ensinaram para ele que não pode ter esse tipo de sentimento em relação à mãe e o pai. Você não pode sentir aversão em relação à mãe e o pai. Afinal, você tem que honrar pai e mãe. Afinal, você tem que ser uma pessoa alinhada com seu pai, com o que seu pai e sua mãe fala. Você tem que amar o seu pai e sua mãe. Tem todos aqueles conceitos que a gente muito bem sabe. Em cada cultura vai ter os seus. Então, olha para você ver. Ele inconscientemente, ao se aproximar da verdade de que ele não consegue criar vínculos de confiança com as pessoas porque ele não confia na própria mãe, ele vai se sentindo mal. Ele nem chegou até essa consciência. Isso ainda está inconsciente. O simples fato de se aproximar desse conteúdo recalcado. Aqui, eu vou me valer de uma ilustração rápida aqui, porque eu sei que à medida que a gente vai avançando no estudo da psicanálise, a psicanálise tende a ter um nível de complexidade um pouco maior, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, o aparelho topográfico que a gente havia aprendido até agora, que é a primeira tópica, tratava de consciência, pré-consciência e inconsciente. Certo? Era sobre isso que a gente falou até agora. Então olha para você ver, em algum momento da vida desse sujeito, ele reprimiu e recalcou, né,
a ideia, vou colocar aqui, a ideia de ter um sentimento aversivo pela mãe. Eu tenho um sentimento aversivo pela mãe porque minha mãe me abandonou. Esse sentimento aversivo pela mãe de abandono se transformou, porque ele não foi devidamente elaborado, em um sintoma. Ele retornou, vamos lá de novo, aqui para cima, em um sintoma. Qual sintoma é esse? Dificuldade de confiança, tá? Então hoje o que essa pessoa consegue perceber de si não é o sentimento aversivo em relação à mãe. O não perdoar o abandono materno. Ele não percebe isso. O que ele vê é o sintoma. Ele vê isso aqui, ó. Certo? É sobre isso que nós estamos falando. O que que a análise vai fazer? Ela vai trabalhar com a livre associação de ideias e ela vai fazendo esse processo reverso aqui, ó. Ela vai fazendo com que cada vez mais o sujeito faça esse processo de novo, falando sobre o sintoma, que ele chegue lá na origem. O que acontece no meio desse caminho? Quando ele está mais ou menos aqui, isso aqui é obviamente mero ilustrativo, vou colocar uma cor mais que fique mais evidente para vocês aqui, ó. Quando ele está mais ou menos aqui, agora ficou mais evidente. Quando ele está mais ou menos aqui, se aproximando do conteúdo recalcado, o aparelho mental dele vai inserir nele culpa. E é uma culpa inconsciente, é uma culpa que vai barrar. Ele vai se sentir mal, ele vai se sentir uma pessoa ruim, ele vai se sentir angustiado. Só que ele nem chegou na origem pulsional, que é o sentimento aversivo em relação à mãe, o não perdoar a culpa materna. Tá vendo? Isso aqui é o que Freud começou a entender. Opa, peraí, mas o sujeito ele nem chegou a ter consciência do conteúdo recalcado e já está sentindo culpa. Por que que ele está sentindo culpa? Algo na mente dele tá colocando culpa nele aqui, e esse algo para colocar culpa nele aqui tem que ser algo que converse com os múltiplos locais da mente, com as múltiplas compartições mentais, com todo esse aparelho mental chamado a primeira tópica. Esse elemento que vai colocar a culpa no sujeito aqui é só o exemplo de culpa, né? Mas poderia ser qualquer um. Ele precisa agir tanto no inconsciente quanto na consciência. Ele tem que ter acesso a esses dois lugares. Por quê? Porque ele precisa saber que o sujeito está chegando perto mais de algo delicado, e isso é consciente, o sujeito está chegando conscientemente perto de algo muito delicado. Só que ele também precisa saber qual o conteúdo que está guardado lá embaixo. Então, tá vendo que Freud começou a descobrir que existe na mente uma instância que ela pode circular por aqui, ó? Ou se ela não circula por aqui, de alguma forma, ela ela pode transitar, ela pode estar em um lugar, no outro, ela pode fazer parte de um lugar, de outro, ou ela pode ser parte desses lugares ao mesmo tempo. É sobre isso que a aula vai falando de hoje. Então aqui, olha, agora essa separação geográfica, cartográfica feita por Freud, ela não vai estar tão delimitada como estava na primeira tópica. Porque as instâncias da mente, elas necessariamente, até para esse aparelho mental funcionar, elas vão precisar circular em todos esses níveis da mente. Ok? Então, por mais que fique rabiscado aqui, é só para a gente entender. Aqui eu percebo que há sim um certo nível de complexidade teórica, mas por isso a importância da gente ter estudado de forma tão detalhada todos esses assuntos que eu já abordei aqui. Eu não estou me explicando quando eu falo sobre conceitos como recalque, como repressão, como retorno do recalcado, como sintoma, como sonho. Eu não estou dando tanta teorização em cima desses conceitos, porque já foram conceitos estudados. E, obviamente, se vocês chegaram até essa aula, vocês precisam ter esses conceitos para poder entender, tá? Então, para que vocês entendam toda a segunda tópica, não tem como não entender a primeira. Afinal, a segunda, ela veio para completar, para dar mais estrutura para a primeira tópica. Então, obviamente, a gente precisa dela, tá? Então, aí a gente já tem, né, a resistência, tá? Foi um grande indício descoberto por Freud, né? A culpa inconsciente. Como é que o sujeito sente culpa de algo que ele ainda nem sabe que tá lá, né?
que afinal é inconsciente, né? E o conteúdo inconsciente recalcado, ó. As instâncias defensivas e imorais nunca foram conscientes e nunca foram expulsas, sempre estiveram lá. O que que acontece? Existe no sujeito elementos que constituíram a partir de uma experiência inconsciente. Elas não foram, recalcadas porque o sujeito não conseguia lidar com elas. Elas já têm uma origem inconsciente. Existem várias experiências que a gente tem que elas já, por si só, já têm uma origem inconsciente. Alguns mecanismos de defesa, de sobrevivência que são instintivos, por exemplo, né? A própria ideia de aversão à dor e várias outras heranças filogenéticas, elas não precisaram ser recalcadas. Elas não precisaram ser, de alguma forma, mandadas para um nível mais inferior da consciência. Há algumas pulsões autodestrutivas, como Freud mesmo vai começar a teorização e outros autores e psicanalistas pró-freudianos vão continuar explicando, não precisaram ser recalcadas muitas delas. Elas sempre existiram. Então, aqui é mais um indício de que, opa, peraí, existe algumas culpas, que o sujeito carrega, alguns processos mentais que o sujeito carrega, que sempre foi de origem consciente. Ele não precisou ser recalcado, ele sempre esteve ali. Há uma experiência que a gente pode pensar nela aqui, né? A própria ideia, o primeiro trauma, vamos dizer assim, do homem, né, do ser humano, é a ideia do parto. Aquela imagem mental, toda aquela experiência, tudo aquilo, para uma criança por si só, é uma imagem muito difícil de ser, entendida, elaborada, compreendida. O que acontece com isso? Isso já é um conteúdo em sua origem já recalcado, desde sempre, né? Lembrando que o recalque ele precisa necessariamente de todo aquele aparelho topográfico operando para que ele ocorra. E uma criança não tem aquele aparelho topográfico, principalmente nos seus primeiros anos. Quando a gente for falar de estágio de desenvolvimento psicossexual, a gente vai entender em que momento a criança passa a gozar, a ter estruturas mentais suficientemente fortes para recalcar conteúdos angustiantes, estressantes, geradores de tensão. Em um determinado momento, você vai ter um eu narcísico, né? Um eu ideal, que é aquela criança que acredita que é o centro de tudo. Depois que começa a ter, um ideal do eu, né, alguém que eu preciso buscar algo que eu gostaria de ser, mas no primeiro momento tem o eu ideal, que é um eu narcísico ali. E esse eu narcísico não recalca, ele vai recalcar quando houver o mundo castrando o sujeito. Quando a realidade começar a colocar sobre esse indivíduo imposições do seu próprio desejo. Até então, não. É um sujeito extremamente narcísico que centraliza o seu gozo todo em torno de si. Então, é um outro momento do estágio de desenvolvimento psicossexual. Tá? Então, isso aqui deixou claro que, para Freud, uma seguinte conclusão incontornável. Não tinha como evitar isso, que é, existe algo, olha aqui, tá aqui embaixo no nosso slide, ó. Existe algo, sinalizando para vocês aqui, ó, existe algo inconsciente que não é o recalcado, é a própria instância recalcadora. O que é isso aqui, né? Que eu preciso entender. Antes da gente falar do recalque, e a gente elaborou e conceitualizou um pouco a experiência do recalque, mas antes do sujeito poder falar de ideia de recalque, já existia alguma coisa ali que faz com que o recalque aconteça em algum momento, né? O recalque ele não surge do nada, ele precisa ser operado por alguém ou por algo. Então aqui, ó, existe algo inconsciente que não é o recalcado. Por que não é o recalcado? Porque em algum momento, principalmente nesses anos introdutórios de uma criança, não se tinha esse conteúdo recalcado. Só existia um sujeito inconsciente.
Em um determinado momento é que o recalque passou a acontecer. Mas se o recalque passou a acontecer, algo precisou acontecer e algo precisou operar esse recalque. Então o que está acontecendo aqui é que Freud está dizendo o seguinte: lá no inconsciente já existia uma instância que operava o inconsciente, que manejava aquela pulsão de alguma forma, e esse algo é que faz o recalque acontecer, tá? É como se a gente pensasse assim: olha, eu tenho uma matéria-prima, que é a pulsão. A gente viu isso na última aula, pulsão de vida ou de morte. E essa pulsão de vida, ela vai precisar, de alguns modos, ser recalcada, tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte. Mas quem que recalca isso? Quem que define se vai ser recalcado ou não? Quem que opera, quem que mexe essa máquina e faz com que ela seja recalcada? A gente não está falando de um processo autônomo, a gente está falando de uma instância que está operando. Só que se o sujeito ele é um primeiro momento inconsciente, essa instância que opera o recalcado, o conteúdo recalcado, ou vai operar a primeira experiência de recalque que um sujeito puder ter, ela já existia antes do próprio recalque. Essa é a ideia, tá? Então, ele chegou nessas conclusões, não tem como. Tem algo além do recalcado, que vai além do conteúdo recalcado, porque o conteúdo recalcado ele precisou de algo para ser recalcado. Parece um trava-língua, mas é para a gente entender de novo, né? Aquele aparelho topográfico que eu disse para vocês o seguinte, né? A gente falou vou fazer uma ilustração aqui. Aí eu tô me valendo do iceberg, mas vocês vão entender que esse iceberg para a segunda tópica, nossa, ele é mais problemático. Mas vamos entender aqui. Quando eu estou falando que eu tenho um conteúdo que está consciente e vai ser recalcado, ele vai vir cá para baixo, eu estou dizendo que existe algo que opera esse conteúdo e manda ele para baixo. Esse ato de ir para o nível mais inferior da mente, ir para o inconsciente, que a gente chama de recalque, ok, é o processo. Esse processo chama recalque. Mas quem executa esse processo? Isso é uma instância da mente. É a segunda tópica, ok? Só que aqui eu estou falando de um aparelho topográfico que já foi montado e que já existe a consciência, o inconsciente, desculpa, o pré-consciente e a consciência. Mas o que acontece quando eu estou falando de uma experiência infantil, exemplo, aonde não há aquele aparelho topográfico, há um indivíduo que ainda é demasiadamente inconsciente. E mesmo sendo demasiadamente inconsciente, em algum momento aquela divisão vai precisar acontecer. E para aquela divisão precisar acontecer, essas experiências elas precisam ser mantidas nesse lugar chamado inconsciente, que será o local de armazenamento do conteúdo recalcado, mas esse conteúdo ele sempre esteve aqui. É isso que está falando, ó. A conclusão incontornável: existe algo inconsciente que não é do recalcado, é a própria instância recalcadora. Existiam conteúdos que já estavam lá desde o início e que esses próprios conteúdos formaram essa instância que hoje aprisiona esses conteúdos inconscientes. E aprisiona é muito forte falar, né? Vamos dizer que chama de recalcar, ok? Então, para que haja o recalque, para que haja essa separação e essa construção da primeira tópica no aparelho mental de um ser humano, eu preciso. Então tá aqui, é um ser humano totalmente inconsciente, ele vai amadurecendo, vai se tornando cada vez mais consciente de uma realidade externa, e aí vai se formando todo aquele aparelho mental, certo? Mas para que isso aconteça, esse conteúdo aqui, ele tem que por si só virar a própria instância recalcadora. Então esse conteúdo é que em algum momento, e aí a gente vai ver nas aulas dos estágios de desenvolvimento psicossexual, onde a gente vai ver quando isso acontece, essa divisão tem que acontecer. Quem faz essa divisão? O próprio conteúdo que já era recalcado. Só que faz mediante o acesso desse conteúdo que sempre foi recalcado com a realidade externa. Na medida em que esse conteúdo que sempre foi recalcado
se encontra com a realidade externa, esse conteúdo, ele necessariamente vai, precisar desenvolver isso que a gente chama de recalque. E o que que faz com que esse conteúdo desenvolva o que a gente chama de recalque? É essa instância da mente. É uma das instâncias da mente, que por si só já é inconsciente. Ok? Eu sei que aqui a gente já amplia muito a ideia da psicanálise que a gente viu até agora, mas ao longo da aula vocês vão entender. Esse slide, o que que eu quero que vocês registrem de informação desse slide? É como que Freud foi percebendo, tá vendo? Que perguntas não estavam sendo respondidas. Questões precisavam ser mais bem esclarecidas. Como é que aconteceu o primeiro recalque? Quem que fez esse recalque? E se esse recalque aconteceu antes de ter uma consciência, então o próprio recalque é fruto de um conteúdo que já era inconsciente. Tá vendo que são várias questões que problematizaram a primeira tópica? Não fizeram que ela estivesse errada, mas problematizaram. E Freud vê, não, a gente vai ter que teorizar um pouco mais, a gente vai ter que construir um pouco mais. E aí vê a ideia da segunda instância, consequentemente, a ideia de um novo aparelho topográfico, um segundo aparelho topográfico apresentado por Freud. Ok? Deixa eu beber uma água aqui. Aqui é um pouco do que eu acabei de falar, nesse segundo slide aqui, né? Então, pra você ver aqui, ó, eu disse para vocês 2 décadas, olha, então 1900, 1898 começou, né, os primeiros textos ali de Freud e tudo mais. A 1923 veio a segunda tópica. Então, olha para você ver, Freud ele precisou se deparar com essas problemáticas que a gente viu agora durante 20 anos. 2 décadas, né? Trabalhando em cima de tudo, de todos esses conceitos para poder entender, não, eu preciso teorizar um pouco mais, eu preciso criar uma nova representação mental, só que agora também revestida de instâncias que operam sobre a primeira tópica, tá? Então, primeira pergunta, né? Onde está isto, né? Relação com a consciência, né? Então, olha que interessante. Aonde que está isso? Onde que está essa dita inconsciência, essa dita pré-consciência? Onde que está isso, né? Quem que está fazendo com que essa consciência seja consciente, que esse comportamento consciente seja o comportamento selecionado pelo sujeito para ser executado? Quem faz isso? E se faz isso, faz contra quem? Ou atendendo a pedido de quem? Aqui, né, que seria essas novas questões que ele trouxe aqui. Aqui já vai ao encontro da aula anterior de novo, os conflitos pulsionais. Eu disse para vocês que toda manifestação psíquica ou comportamental, para a psicanálise, ela é fruto de algum conflito. Que conflito é esse? Um conflito pulsional. Um conflito onde existe uma pulsão que precisa ter evasão. E de alguma forma ela vai encontrar algumas resistências, e essas resistências vai desenvolver o que a gente pode chamar de uma manifestação consciente ou uma elaboração, uma formação inconsciente. Tudo isso é conflito. É contra quem? É contra a pulsão de vida? Contra a pulsão de morte? É contra o inconsciente? Contra algo que está recalcado? Essas são as grandes questões que foram surgindo. A geografia, né? Que é aquela questão do sistema de lugares do primeiro modelo, da primeira tópica de Freud, né? Aqui, na segunda tópica, vocês vão ver que a gente não está falando de lugares. Apesar de eu citar lugares, em que lugares que eles se posicionam, que eles transitam, mas a gente não está falando quando eu falo assim, olha, o id ou o isso, ele é o inconsciente. Não, tá equivocado. Porque ele também vai estar em algum lugar em níveis da mente mais consciente. Entendeu? Apesar dele operar e dele surgir, dele se fazer de forma bem inconsciente, mas ele não se limita a isso, tá? Então, aqui a gente está falando de uma dramaturgia, a gente está falando de uma ação, de um posicionamento, de um lugar onde essas instâncias se colocam. Lá a gente estava falando de posicionamentos, de organização geográfica. Aqui não. Aqui eu estou. Como que esse sujeito age?
Como que ele opera? Por que que ele faz isso? A que lugares ele está acessando para poder fazer isso? Eu estou vendo a movimentação e não a localização, tá vendo? Então a gente tem que começar a entender que aqui eu tô muito mais ao encontro de o agir, né? De quem faz, contra quem, como, por quê, do que aonde está. Entendeu? Foi onde a gente viu até agora na primeira tópica. Sempre o lugar. Sempre essa ideia de localização. Aqui não, a gente está vendo uma ideia de dramaturgia, que é o que a gente vai discorrer ao longo de toda a aula. Beleza? Foco clínico, ó. O foco clínico, na primeira tópica, ó, era os sonhos e as formações inconscientes, o que é extremamente relevante, porque a gente estava estudando o inconsciente. Freud estava estudando aquelas manifestações inconscientes chamadas, tidas, né, naquele momento como histerias, né, que eram manifestações que eram somáticas, eram no corpo, mas que tinham origem inconsciente. Então essa primeira tópica, ela foi extremamente fundamental para que se entendesse tudo aquilo, para que conseguisse compreender que existe no sujeito, sim, origens sintomáticas que não são do corpo, são soma de somático que representam no corpo, mas se manifestam no corpo, mas representam algo que está inconsciente, que é desconhecido do próprio sujeito, mas que é fruto de elaborações da sua própria existência. E isso foi extremamente importante. Então, a primeira tópica ela foi fundamental, mas ela vinha ao encontro dessas questões, que eram as problemáticas que surgiram naquela época, o que já foi extremamente revolucionário. A gente viu isso na primeira aula, onde eu falei dos fundamentos de psicanálise, da origem dela, alguns autores, como que funcionou, a descoberta da metodologia, né, o caso de Ana Oi, todos esses exemplos eu já dei para vocês lá na fundamentação de psicanálise. E foi muito importante, aquilo foi revolucionário. Só que não foi suficiente. Há uma necessidade de entender as defesas, a culpa, as formações de caráter, as questões de identidade, como que eu me identifico, como que eu me constituo como sujeito. Tudo isso vai muito além de identificar onde está armazenada uma experiência. Quando eu falar o que que forma você? Quem é você? Essa pergunta, para que você descreva e fale sobre características da sua pessoa, você vai ter que ver processos. Você se formou a partir de uma ideia de culpa, de uma ideia de realização, de uma ideia de defesa, resistência, mas também de identificação paternal, maternal, ou com qualquer pessoa que seja uma figura de autoridade ou de relevância na sua vida. Você se formou a partir de um viés ideológico. Tudo isso trabalha com instâncias, trabalha com processos mentais, processos inconscientes, conscientes, alguns pré-conscientes também, mas que te formam. E não que te localizam numa mente, entende? Não que falam que você ó, essa experiência sua ela é consciente, beleza, mas como é que ela surgiu? Como é que ela formou? Por que que eu tenho isso? São problemas que a gente está falando de formação de atores. Aqui nós estamos falando de quem é o protagonista desse aparelho mental, de quem são os atores, quem que opera esse aparelho mental. Por isso que a mudança de natureza é a mudança mais principal, que ó, tá aqui embaixo, a mudança de natureza. O modelo ele deixa de mapear lugares, presta bastante atenção nisso aqui, e passa a descrever instâncias operantes. Ele deixa de falar, não, peraí, isso aqui tá ali na consciência, pré-consciente ou inconsciente, ele deixa de falar sobre isso e fala, peraí, o que está operacionalizando isso? Como que está sendo feito? Quem que é o ator que opera nessa experiência que você está vivendo agora? É sobre isso que a gente está falando na segunda tópica de Freud. Ok? Tranquilo? Mas a gente vai caminhando e vocês vão assimilando gradativamente. Eu nem falei sobre as instâncias ainda. Só estou explicando a necessidade dela surgir para a psicanálise e para a teoria de Freud. Beleza? Aqui, brevemente, só uma explicação para você ter registrado aí no seu material de estudo. Isso aqui foi colocado no nosso livro, tá? Você pode
ver toda essa explicação de forma bem detalhada, tá? Mas a gente tem as questões de traduções, né? Então, o que vocês vão ver daqui para frente, quando eu falar id, eu estou falando de isso. Quando eu falar ego, eu estou falando de eu. E quando eu falar superego, eu estou falando de supereu. Qual termo eu vou utilizar? Não é relevante. Você precisa se familiarizar com ambos. Você precisa registrar na sua mente, guardar essa informação que a gente está falando da mesma coisa. Por que você precisa? Porque os autores fazem essa mistura. Quando você vai pegar livros de traduções diferentes, você vai ver essa mistura e você precisa saber do que a gente está falando. Não tem como você exigir que toda a literatura de psicanálise que você tenha acesso esteja traduzido, por exemplo, para uma tradução latina, que vai estar aí de ego e superego. Porque às vezes você vai pegar uma tradução direta do alemão, aí vai estar isso, eu e supereu. Então, não fique nesse cabo de guerra com isso. Tente armazenar essas informações. Id, ego e superego, isso, eu e supereu. Não é difícil de armazenar, não, e a gente tem meramente uma questão de tradução. Aqui a gente tem os conceitos, né, direto do alemão, nos textos alemão, que nada mais é do que pronomes neutros, né? Então, quando a gente está falando de isso, eu e supereu, no alemão, quando a gente pegar o conceito trazido direto da fonte do alemão, vão ser sempre representações de pronomes neutros, ou seja, isso, né? Não tem gênero atribuído aqui, é realmente um pronome neutro. Eu, da mesma forma, e o supereu também. Essa é a grande ideia que a gente tem aqui, tá bom? Então, sem nenhum tipo de neurose, são só traduções, pode utilizar a que você achar mais interessante e mais didática, que você gostar mais dos seus estudos, não tem problema nenhum. Não é nenhum tipo de erro. As questões envolvendo tradução do id, ego e superego são diferentes das questões envolvendo a tradução do instinto para a pulsão. Nós vimos na aula de pulsão que realmente você trazer a tradução literal de instinto para pulsão vai ter um equívoco teórico aqui. Por quê? Porque pulsão para Freud é algo totalmente diferente de instinto. Pulsão é essa energia, essa força que move todo o aparelho mental, que está associado a uma ideia de instinto, mas não é instinto. Aí a gente precisa realmente poder entender isso. E quando se lê instinto nos textos de psicanálise, quando a tradução de pulsão é feita para instinto, o conceito que eu tenho que ter naquele texto é o conceito de pulsão e não o conceito de instinto que está lá no dicionário. Porque senão eu vou incorrer em diversos erros e vou ler aquele texto de forma totalmente equivocada, tá bom? Só essa questão, e eu já falei sobre essa problemática da tradução de instinto e de pulsão na nossa aula sobre pulsões, pulsão de vida e de morte. Ok, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o id, o ego, superego, e vamos começar com o id, né? Ou o isso, antes que alguém me corrija. Ah, Dejo, mas a gente não tá falando de o isso? Por que você falou id agora? Você errou? Não, vamos guardar. Isso e id é a mesma coisa, beleza? Vamos lá, ó. O isso, ó, o reservatório pulsional, né? Que é o id? Que seria isso? Vamos entender o que seria isso. Quando eu sou uma criança recém-nascida, o que existe em mim? Existe pulsão de vida surgindo, né, da fonte que é o corpo, né? O corpo ele pede para amamentar e porque eu sinto fome, porque eu preciso daquilo para sobreviver e eu quero me amamentar, só que ao mesmo tempo que eu quero me amamentar, eu também vivo uma experiência de prazer em torno do alimento, porque minha boca é uma área erógena, então eu sinto prazer na boca. Então, olha para você ver, a alimentação, que era uma coisa instintiva, já virou uma questão pulsional, porque agora ela tem um símbolo, um significante, um significado de prazer, é muito mais amplo. E então aqui eu já estou falando de pulsão. Então, olha para você ver. O isso é isso, né? Essa pulsão que começa no corpo. Por isso que começa na soma. A gente viu isso na aula passada também, ó. O id, ele tem essa fonte do corpo, que começa no corpo. Não se restringe ao corpo, mas começa no corpo. Então existe uma fonte pulsional
que é a soma, né, e soma da ideia de soma corpo, somático, que se começa no corpo, mas manifesta na mente, somático, né. E isso a gente aprendeu que é um processo primário. A mente antes dela ser racional, antes ela ter diversos mecanismos de defesa e elaborações complexas, ela é esse processo pulsional, aonde eu preciso preservar a espécie, eu preciso sobreviver. Por isso, esse id que a gente vai teorizar um pouco aqui, ele é um processo primário. Ó, funciona sem contradição, sem negação, sem temporalidade. Um desejo de infância mantém a força do primeiro dia. Então, o que que é isso aqui? Quando eu falei para vocês que lá no inconsciente, na primeira tópica, eu falei para vocês assim, ó, o inconsciente ele não é moral. Não existe certo e errado no inconsciente. Não existe virtude ou pecado no inconsciente. Não existe tempo no inconsciente. Ontem, hoje, amanhã. Esses elementos, eles são elementos da nossa consciência. Isso faz parte de um conjunto de significado que só a linguagem dá conta de dar sentido para nós, e isso é da consciência. O inconsciente, ele é pulsional. Por isso que às vezes você tem um sonho que é um sonho misturado com o que você viveu hoje, com uma experiência da infância, com algo que você nem viveu, mas que você tem medo de viver. E aí você tem um pesadelo, por exemplo. Tudo isso é um inconsciente. Só que como eu falei para vocês aqui, olha, o inconsciente para poder criar todo esse sonho tem que ter alguém operacionando ele todo ali. E o que que é esse alguém? O que que é esse algo que operacionaliza todo esse inconsciente? É o isso. Então nós já temos uma primeira informação. A primeira instância que de alguma forma é formada ou pertence a nós, já constitui nós como sujeito, é o isso, que é essa pulsão, que é essa libido, que é essa energia que move a vida. Por que que é essas pulsões? Porque é a única coisa que o sujeito tem, que ele herda, que ele já nasce com aquilo. Nasce e vem de que fonte? A fonte do próprio corpo, como a gente viu a origem da fonte pulsional na aula de pulsão. Então, quando a gente pega aquele aparelho topográfico, vou refazê-lo aqui só para que vocês fiquem muito claros sobre o que eu estou dizendo. Vou pegar um azul mais escuro aqui. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, um instante. Aqui, ó. Quando eu pego esse aparelho topográfico, que é o primeiro aparelho topográfico, e que vocês viram divisão de id, ego, superego, quando eu estou falando de uma criança, eu não tenho consciência e pré-consciente. Eu tenho um sujeito que acabou de nascer e que veio do corpo um instinto de vida. Esse instinto de vida foi preenchendo esse aparelho mental com essa pulsão que a gente chamou de pulsão de vida. Até aqui tranquilo, né? Por que que eu coloquei esse corte aqui embaixo aqui, ó? Porque agora a gente vai entender que esse aparelho, esse corte aqui embaixo, aqui, ó, vou arrumar de outra cor para vocês verem do que eu estou falando, ó. Que a gente tem que entender que essa energia que eu sinalizei de azul aí, que seria a pulsão de vida, ela não surgiu do nada, ela veio do corpo, certo? A gente já viu isso na aula passada. Uma vez que ela veio do corpo e se constitui a partir do corpo soma, e já opera relacionado com aquelas instâncias e com aquele processo de preservação da vida, produzir prazer, aliviar a tensão, tudo aquilo, o sujeito, ele de alguma forma já é constituído disso. Esse isso que é o id é algo que é natural do sujeito. O sujeito ele já nasce puro isso, puro id. Id é essa pulsão. É isso que o sujeito já nasce com ele. É aquilo que está preocupado em preservar a espécie, produzir prazer e aliviar a tensão. E preservar a espécie aqui, quando eu estou trazendo a leitura do instinto como o instinto como algo que vem de soma do corpo,
porque a criança ela precisa se sobreviver e o corpo pede para que ela tenha algumas manifestações, como por exemplo, dores na barriga, que vai gerar um estado mental de aflição, de desconforto, que o sujeito vai querer aliviar aquela tensão e produzir prazer de saciação. Para que isso aconteça, essa sensação de prazer mental se constitua, começa no corpo. Olha isso acontecendo. E esse fenômeno todo vai formando, vai manifestando esse id. Então o id, ele é a primeira instância que sempre constitui o sujeito, do primeiro momento que ele nasce até até a finitude dele, ele já tem essa instância chamado id, tá? Em algum momento surge o ego e o superego. Num primeiro momento, ele é puro isso. E o que é isso? É essa pulsão de vida, tá? É isso que a gente colocou. Ah, Dejo, então pulsão de vida e id é a mesma coisa? Nesse momento aqui que eu estou explicando para vocês é. Por quê? Porque não existe outras instâncias. Mas em algum momento, esse comportamento infantil, ele vai ser limitado, essa pulsão ela vai ser castrada, ela vai ser limitada por uma realidade externa e que vai fazer com que surjam outras instâncias. Aí essas outras instâncias, elas são derivadas do id, ou isso, né? Então, id e isso sinônimos, entende? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o id, ele também é operado, ele também age de acordo com os mesmos princípios do prazer do inconsciente, porque dentro do inconsciente está operando o id. O id, ele foi o inconsciente durante muito tempo. Hoje ele é parte desse inconsciente, que a gente vai ver que o inconsciente é formado por outras instâncias também. Mas nesse primeiro momento, ele é o inconsciente, ok? Ao longo dos desenvolvimentos, vai se tendo outras instâncias e aí o jogo já é outro, combina. O que eu quero que vocês entendam até esse momento é que esse id que a gente está tratando aqui, ele surge juntamente com o sujeito, tá? Ele faz parte da pulsão de vida, ele faz parte dessa pulsão. E se ele faz parte dessa pulsão de vida, ele é algo ou aquilo que vai trabalhar com os processos primários, tá? Qual que é os processos primários que a gente viu? Não tem contradição, não tem certo e errado, é temporal, tudo aquilo que era o inconsciente. Ele trabalha daquela mesma forma. Ele tem que atender o princípio do prazer. Exige apenas uma coisa: descarga imediata para supressão de tensão e produção de prazer. O id, ele vai ser sua instância mental que vai estar o tempo todo se preocupado com aliviar a tensão e produzir prazer. Essa é a forma como o id age, ele atua no seu aparelho mental. Eu brinquei na aula anterior com vocês que existe aquela representação no senso comum, né? Que você tem o id como uma espécie de capetinha, né? De representação do pecado, te falando para fazer um monte de coisas erradas. Existe o superego, né? Ou o supereu, que estaria ali falando, não, isso é pecado, isso é errado, que seria o anjinho, e o capetinha, né? Nos seus ombros ali, sussurrando no seu ouvido. E eu disse para vocês que aquilo não está de todo errado, mas está longe de estar de todo certo. Por quê? Porque o id, ele não é nem ele não está preocupado se é pecado ou não é pecado, ou é virtude, se é certo ou errado, se você deveria ou não deveria fazer. A questão que age sobre o id e que ele vai operar a pulsão de vida para atingir essas metas é produção de prazer e alívio de tensão. É isso. Se fazer uma virtude, se fazer aquilo que é certo, produz prazer e alivia a tensão, o seu id ele vai estar tentando a descarga de pulsão de vida ali. Descarga libidinosa. A libido vai estar pulsando, entendeu? Se ele entende que aquilo ali lhe faz mal ao outro, mas ele sente prazer em fazer mal ao outro, ele vai estimular da mesma forma. Então o id ele não é um capetinha que te induz a fazer o que é errado. Não, ele te induz, ele te estimula, ele trabalha, ele opera sobre o seu aparelho mental para fazer com que você produza prazer e alivie tensão. Ok?
Então vamos só fazer essa distinção aqui, ó. Outro elemento que eu coloquei aqui embaixo aqui, ó. Abertura somática. Não é fechado na base, comunique-se diretamente com o corpo de onde brota a pulsão. A gente viu isso aqui na outra aula, né? Tá vendo a importância da gente pegar os conceitos de forma gradativa? Nós vimos isso na aula, eu expliquei isso aqui. Essa parte está dizendo o seguinte, ó. Ele não é aquele iceberg, ele não é uma representação é, clara e sem erros, sem equívocos, justamente porque aquele iceberg ele está fechado embaixo, né? Quando eu faço o triângulozinho aqui, né? Ele está fechado aqui embaixo. Por quê? Porque a pulsão de vida ela não está fechada. O id ele não está fechado. O id está diretamente associado à fonte pulsional que é o corpo. Então, por exemplo, se você está com abstinência de alguma substância ao qual você é dependente, o seu corpo soma tem uma reação fisiológica de abstinência. O id ele está se relacionando com essa necessidade de aliviar a tensão e produzir prazer. Ele vai fazer com que você queira ingerir aquela substância. Por quê? Porque ingerindo aquela substância você produz prazer e alivia a tensão, independente se aquilo te faz mal ou não. Por quê? Porque ele está relacionado, conectado diretamente ao corpo. E é lá do corpo que surge toda a pulsão, como a gente já viu isso ao longo das aulas anteriores, tá? Então, esse é o id, tá? O id, ele é inconsciente? Ele é inconsciente. Por isso que ele não opera sobre os princípios da consciência, que são os princípios da realidade e da moralidade. Aqui não há certo e errado, ele é inconsciente, ok? Então, só o id é inconsciente? Não, muita calma nessa hora. A gente vai ver as outras instâncias e como que elas transitam na consciência, pré-consciente e inconsciente, que é diferente do que a gente viu até agora na primeira tópica. Ok? Conseguiu entender? Ó, olha o que eu coloquei aqui embaixo. Ó. O isso não é mal, é amoral, não imoral. É importante entender isso aqui, ó. É o motor do aparelho psíquico. A coragem, a arte, o amor retiram sua força do mesmo reservatório que a inveja e a agressividade. Não há navegação sem vento. Isso aqui é interessante, né? Primeiro aqui, ó. O isso não é mal, ele é amoral, não imoral. A moralidade, ela não tá em xeque aqui. Para a gente entender a diferença do que é amoral e imoral, é só a gente olhar uma criança e um adulto. Se uma criança ela age de forma perversa, você não pode virar para aquela criança e dizer assim, ó, nossa, você é um sujeito perverso porque você é imoral. Não, a criança ela não tem consciência do quão negativo é aquele ato dela. Por quê? Porque ela é amoral, ela não tem uma moralidade formada. Não existe moralidade constituída numa criança. O adulto já tem. O adulto ele é imoral quando ele age de forma perversa. Por quê? Porque ele sabe que aquela conduta ela é reprovável socialmente. Existe um conjunto de virtudes socialmente apresentadas para aquele sujeito, ao qual ele sabe que deveria seguir, mas ele opta por não seguir. E por isso ele é imoral. Então não estamos falando de um id imoral, ele é amoral. A moral não compõe essa estrutura. Isso é muito importante a gente entender. E aqui eu coloquei, ó, ele reveste, ele trabalha tanto na arte, na música, no sexo, em tudo aquilo que é da esfera do prazer, como também naquilo que é da esfera da tensão e do ódio. O ódio, a raiva, a inveja. Afinal, a gente viu ao longo da última aula que existe pulsão de vida e de morte. E o id ele é revestido, ele é revestido desse inconsciente. Ele é esse inconsciente. Ele é fruto de tudo isso. Ele é fruto de pulsão de vida e fruto de pulsão de morte, tá? E lembrando, tanto pulsão de vida quanto pulsão de morte, em algum nível, são a mesma coisa. Quando eu disse para você assim, né? Qual que é o objetivo da pulsão de vida? Ela tem que aliviar a tensão, né, e produzir prazer. Qual que é um estado de tensão zero? O estado de tensão zero é a morte. Então, quando a gente fala de pulsão de morte, ela nada mais é do que retornar para um estado inorgânico, que é a própria morte, que é um estado de zero tensão. Então, a pulsão de vida e pulsão de morte, elas são em si distintas,
mas que em algum nível, em alguma esfera estruturante dessas pulsões, elas se comunicam. Elas também são a mesma coisa, elas colidem, por isso que há a fusão e a separação dessas pulsões em alguns momentos. E a gente viu isso na aula anterior também, ok? Então, não interessa se é pulsão de vida ou pulsão de morte. O id ele vai navegar, né? Você tem uma pulsão de vida, ele quer aliviar prazer e produzir tensão com a pulsão de vida. Ah, é pulsão de morte, ele quer produzir prazer e aliviar a tensão com a pulsão de morte. Ok? Essa é a ideia que a gente tem que entender do id. As próximas instâncias que nós vamos estudar agora é o eu e o supereu, ou o ego e superego, são sinônimos. Mas para que a aula não fique tão densa e você fique com dificuldade de absorver todo o conteúdo, nós vamos encerrar essa aula por aqui e na nossa próxima aula a gente continua com o ego e superego, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus.